Paz do Senhor, meus irmãos. Queria deixar uma palavra abençoada para os irmãos. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Exortação à perseverança na fé. Capítulo 10, verso 19 de Hebreus. Amém? Diz assim as Santas Escrituras: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiros coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, entanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora veja bem esse versículo, irmão, versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Olha só, vou ler de novo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amém, meus irmãos? Veja bem, quando o sacerdote tinha ali as suas normas, as suas regras, as suas leis, eles, louvado seja Deus, eles a Bíblia Sagrada fala que eles iam de ano em ano, o sacerdote, ou sumo sacerdote, né, ia lá e lavava o templo, purificava o templo. Mas quando veio Cristo purificou o templo, porque nesse mesmo livro de Hebreus vai dizer que um testamento ele é forte, ele dura até a morte. Então o testamento de Cristo foi até a morte, né? E assim, mas isso não é um padrão de que cada testamento ou cada livro da Bíblia seja um modo de viver. Não é isso, não quer dizer isso. O testamento que Cristo trouxe foi o da remissão de pecado, né? Como diz aqui no versículo 26. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, se pecarmos voluntariamente, ou seja, se pecarmos de graça, se pecarmos sem querer, né? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, Cristo ele andaria conosco. O que ele exige de nós? Ele exige uma fé extrema de andar com ele, porque quando aqueles homens falavam assim, Senhor, porque os nossos irmãos, né, os discípulos ali de João, junto com os fariseus, eles jejuavam e oravam muito, né? Mas os discípulos de Jesus não. Jesus falou o quê? Pode o filho das bodas se sentir sozinho, estando com ele, o noivo?
né? Então o próprio Cristo estava com ele. Então quando Jesus sobe, Jesus volta, né? Jesus volta, mas ele não volta mais em carne, ele volta em espírito. Então o espírito dele está caminhando conosco, entendeu? Então ele exige uma fé tremenda, uma fé pela qual nós venhamos crer no invisível, crer naquilo que ninguém crê, crer naquilo que o mundo joga contra. A gente podemos ver por alguns fatos históricos, né? Quando citamos algumas décadas e alguns anos da vida, alguns períodos da vida, a gente vê que algumas guerras, algumas catástrofes, algumas epidemias e pandemias também, por que não dizer flagelos, têm vindo à Terra, mas o ser humano, ao invés de se acautelar e ficar tranquilo, ele joga a culpa em um e outro, mas nenhum é o culpado. Porque a própria terra, para quem não estudou muito, né? A Bíblia fala que a terra, ela também planta. Ela planta e ela colhe, né? Ou seja, o regador é o próprio Deus, né? A terra é a terra. E tem o sol, tem a lua, tem a chuva, né? E Deus sabe cada estação. Deus sabe cada estação da terra. Então é Deus quem manda. Vamos lá. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esse fogo aqui que Cristo fala, que há de devorar os adversários, é sobre os inimigos de Cristo, né? Como já se tem levantado muitos anticristos, como já tem se levantado, louvado seja Deus, pessoas que querem atrapalhar o evangelho do reino, de se achegar a outras pessoas, ao conhecimento de pessoas, né? Então Cristo vem desvendando nossas visões para que nós venhamos ter acesso e liberdade a Cristo, né? Aí veja bem, quebrantando alguém a lei. Isso aqui é sobre a lei agora. A lei de Moisés, morre sem misericórdia. Veja bem, então, veja bem, só pelas palavras de 2 ou 3 testemunhas. Então veja bem, se alguém morre pela lei, nós não vivemos a lei, nós vivemos a graça. Mas veja bem, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é um favor que nós não merecemos, entendeu? Então tudo que tem lá na lei, nós não estamos vivendo isso. Por mais que muitos pensam que está vivendo, não estamos vivendo. A lei já passou, agora é a graça, entendeu? Agora é estudar os livros da graça, mas observar o que está na lei. Um exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi um cumpridor da lei, porque ele vivia na graça, mas ele observava a lei, né? Quando ele fez ali o seu voto de nazireado, né? Todos os votos que os varões tinham, lá em Atos dos Apóstolos diz, eles cumpriam, né? Mas veja bem, deixa eu ver. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecer aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Ou seja, esse testamento aqui que a Bíblia fala é sobre o testamento de Cristo. Tiver por profano o sangue do testamento. Tiver por profano o sangue do testamento. Já é sobre uma escolha, entendeu? Com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, quando a gente vê o Espírito da graça de Deus, a gente vê comunhão, a gente vê liberdade, a gente vê amor, a gente vê paz, a gente vê uma temperança tão tremenda que o próprio Deus dá para a gente. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Por quê? A gente pensa muitas das vezes, quando a gente vai ler o livro da graça, a gente pensa que é só um fato histórico, a gente pensa que é só mais um livro qualquer. Não, mas o livro da graça foi os próprios apóstolos que andaram com Cristo que escreveram. E demorou séculos e séculos e anos para chegar até a gente. Não é verdade? Bom, porque o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então veja bem,
O próprio Deus, ele julga o seu povo, mas ele julga segundo a retidão do seu povo. Ou seja, o próprio Deus, ele tem o livro, né, da vida, e lá está tudo escrito, todas as obras nossas, tanto boa quanto má, está lá escrito, né? Porém, o nosso Deus, ele julga segundo as obras. Ele não vai julgar uma coisa que a gente não fez, na verdade. Então, por que a Bíblia fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Isso quer dizer sobre a pessoa que desobedece à lei da graça, conforme é que está dizendo, ao Espírito da graça, entendeu? Aí vem dizendo mais: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminado, suportar de grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculos, com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que foram tratados. Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, compadeceste, ou seja, orou pelos presidiários, orou pelos hospitalizados, orou pelas aquelas pessoas que estavam enferminhas, até pessoas foram presas por causa do Evangelho. E com gozo permitisse a exposição dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende no céu uma possessão melhor e permanente, ou seja, a nossa terra aqui não é permanente, mas no céu é, né? Hebreus 13:14 vai falar, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos futura. Então veja bem, quando nós vemos o Espírito da graça, nós vemos o Espírito de que nós não podemos julgar nenhum irmão, nós não podemos dizer que somos melhores que ninguém. É a Bíblia quem fala. Por quê? É um favor não merecido, é o próprio Deus que está julgando, é o próprio Deus que está falando. Lembra quando Cristo fala lá atrás, e não necessitais que vós ficais preocupados, porque o Espírito do meu Pai falará por vós. E lá em São João, o apóstolo João fala que, nas suas cartas apostólicas, ele fala que vós tem a unção do Santo, que é o próprio Cristo, e não necessitais de que ninguém vos ensine. Aí veja bem, versículo 35. Vamos ler o 34. Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse as exposições dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e exultado galardão, porque necessitais de paciência. Veja bem, é a Bíblia quem fala. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui nós já entendemos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Essa mensagem que eu li está escrita em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Que Deus os abençoe.